Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar o 8º vídeo da série Comentários ao Edital número 1 de 2022 do concurso aberto para auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal do Brasil. Bem, estamos comentando então essa parte 2 dos comentários à disciplina Comércio Internacional do edital do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. No vídeo anterior nós traçamos algumas considerações sobre os itens 1, 2, do 2.1 até o 2.3 do edital, dizendo que a maioria dessas questões já estavam em provas de concurso anterior, já constavam em editais de concurso anteriores para auditor. São poucas as novidades, basicamente balanço de pagamento, evolução do sistema monetário, que não estavam no último, mas já estiveram em outros editais. E você encontra aqui no Portal Aduaneiro mesmo alguns vídeos meus resolvendo questões de concursos anteriores de comércio internacional, de cada um desses temas aí, tanto de fundamentos quanto de GATT, de integração regional e de OMC. E nós paramos justamente falando da OMC nos dias atuais, do principal acordo atual. Hoje a gente tem dois acordos internacionais super na moda. A Convenção de Kyoto revisada, que o Brasil incorporou pelo Decreto 10.276 de 2020, e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da OMC, incorporado pelo Decreto 9326 de 2018. São os dois acordos recentes mais importantes em matéria aduaneira dos quais o Brasil faz parte, e é uma pena que o edital tenha esquecido de um deles, não relacionou expressamente a Convenção de Kyoto revisada, mas como ele relacionou expressamente o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da OMC, que já é vigente, já vincula o Brasil, a gente tem que trazer um comentário um pouquinho mais detalhado sobre esse acordo, porque ele é novidade. E sendo novidade, ele é uma boa pedida para questões de concurso, inclusive para discursiva. Caso venha existir uma discursiva de comércio internacional, esse seria um dos temas favoritos. É uma adequação da legislação brasileira ao acordo sobre a facilitação do comércio da OMC. E o que é esse AFC, que é o único acordo logrado posterior à rodada uruguaia? Já comentamos aqui que o acordo do GATT é a nave-mãe. E a gente precisa de acordos explicando cada um dos artigos do GATT. Por exemplo, a gente tem o acordo de valoração aduaneira, que nada mais é do que um acordo para a implementação do artigo 7º do GATT. O acordo antidumping, preocupado com o artigo 6º do GATT. Aqui a gente tem um acordo, que é o acordo de facilitação do comércio, preocupado em disciplinar os artigos 5, 8 e 10. 5º, 8º e 10 do GATT. O que trata o 5º? De trânsito. Lembre que lá para o GATT, trânsito não significa aquilo que a gente conhece na legislação aduaneira como trânsito aduaneiro, mas sim o tal do trânsito de passagem. É a mercadoria que vem de um terceiro país com destino a um terceiro país e só transita pelo território nacional. Isso é que é trânsito para a OMC, lá no artigo 5º, que estabelece a livre passagem, a possibilidade de livre trânsito. O que é o artigo 8º? O artigo 8º é preocupado com burocracia, taxas, encargos, penalidades. E o artigo 10? O artigo 10 trata de transparência, previsibilidade. Então é ele que exige publicação, e o outro lado da moeda, que é o sigilo para determinados temas, os temas que têm que ser sigilosos e os temas que têm que ser públicos. Então o AFC é um acordo para disciplinar basicamente esses 3 artigos do GATT. Ele é dividido em 12 artigos substanciais. Qual a melhor forma de você estudar? Tem artigos publicados, eu já publiquei artigos sobre o acordo sobre a facilitação do comércio da OMC, você encontra alguns deles aí na internet. Mas, na minha opinião, a melhor forma de você estudar o AFC é pelo próprio texto do AFC que está lá no Decreto 9326 de 2018, onde você vai encontrar 12 artigos iniciais com conteúdo, e aí os artigos seguintes que vão trazer a forma. São mais 12 artigos, e que explicam como que funciona o acordo. Por que precisa tanto artigo para explicar como funciona? Porque ele é um acordo um pouco diferente do que a gente convencionava ter até as negociações da rodada Doha. Tem tanto interesse conflituoso entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento
que as negociações foram conturbadas a ponto de que não bastava mais dar para os países em desenvolvimento um prazo maior para cumprir, que é basicamente o que a gente encontrava nos acordos anteriores no âmbito do OMC. Precisou-se estabelecer, foi necessário estabelecer um desmembramento em categorias. E aí cada uma dessas disposições dos artigos 1 a 12, os países acabaram categorizando em A, que é já tenho condições de cumprir, B, preciso de um tempo para cumprir, e C, preciso de apoio para cumprir. Esse apoio pode ser capacitação e pode ser até apoio financeiro. Tá? Pode ser tecnológico, recurso tecnológico, pode ser infraestrutura. Então, os países menos desenvolvidos, ou os países de menor desenvolvimento relativo, eles precisam desse apoio para cumprir as disposições. Então, contemplou aí a igualdade material, né? O tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Esse é um dos trunfos do acordo, e lá do artigo 1 ao 12, do 1º ao 12, ele traz basicamente só disposições aduaneiras, por isso que ele é importante. Tá? Desde os artigos iniciais que tratam de publicidade, da possibilidade de consultas antes de entrar em vigor uma norma, da possibilidade de solução antecipada, aquilo que a gente chama de solução de consulta no Brasil, que é a empresa perguntar, ou o sujeito perguntar para a aduana como que funciona algo antes dele fazer uma operação de importação, ou perguntar qual é a classificação correta de uma mercadoria antes dele importar a mercadoria. Isso tudo está contemplado no UFC. O artigo 4º, que trata do direito de recurso, essa é uma matéria polêmica, tanto na Convenção de Kyoto revisada, lá no capítulo 10, principalmente o 10.5 da Convenção de Kyoto, quanto o artigo 4 do Acordo de Facilitação do Comércio do OMC, que é a possibilidade de um direito de recurso a uma instância administrativa independente. Tá? Isso é discutível hoje no perdimento, nós não temos duplo grau de jurisdição no perdimento no Brasil, então é um tema de momento também, importante. Também no UFC a gente tem 2 artigos grandes de matéria aduaneira, o 7 e o 10. Tá? Então, nessa sequência que eu estava falando, o 4 trata basicamente de recurso, o 5 de inspeções reforçadas e prova, o artigo 6º trata de taxas e encargos e de penalidades. Tem algumas disposições bem interessantes sobre penalidades, tratamento da denúncia espontânea, da responsabilidade, é o 6.3 do Acordo de Facilitação. E aí ele vai para parte do artigo 7º, que é um dos grandes, os 2 grandes são o 7º e o 10. Tá? E o 7º trata de possibilidade de registro antecipado da declaração, pagamento eletrônico, utilização das melhores práticas internacionais, trata de separação entre o momento da liberação da mercadoria e a cobrança definitiva dos tributos, gestão de risco, de um outro tema de moda, que é o operador econômico autorizado. Saiba o que é um operador econômico autorizado, que ele tem que ter alguns benefícios, nós temos alguns requisitos. É aquela pessoa que não oferece risco, ou que oferece um risco menor a uma operação de comércio exterior, porque apresenta uma segurança na cadeia logística, uma segurança nos procedimentos, né? Na conformidade, né? E nós temos lá no artigo 10 o tratamento de guichê único ou janela única de comércio exterior, tratamento dos despachantes aduaneiros, utilização de cópias, estándares internacionais. E nos artigos 8º e 12 trata-se de cooperação, tanto a cooperação entre a aduana e outros órgãos, Polícia Federal, Anvisa, quanto a cooperação entre a aduana e outras aduanas de outros países. Tá? E os artigos 9 e 11 tratam de trânsito. 9 daquilo que a gente conhece por trânsito aduaneiro e 11 daquilo que a gente conhece por trânsito de passagem. Essa é basicamente a estrutura, que prevê também, lá no artigo 23, a composição de um comitê de facilitação no âmbito do OMC e de comitê nacionais de facilitação do comércio. O Brasil já estabeleceu o seu Comitê Nacional de Facilitação do Comércio. É interessante, você encontra facilmente material em órgãos governamentais em relação a esse tema do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio. Então, basicamente, esse é o acordo. Eu privilegiei esse tema porque eu entendo que é um tema de momento, então é um tema que tem grande chance de aparecer
na sua prova, ou pelo menos deveria. Se não aparecer, é uma pena, significa que o elaborador não privilegiou o que é mais importante hoje em termos de legislação aduaneira. Siga o edital com o item que trata do Mercosul 2.5. É um item que basicamente você tem que dominar a estrutura institucional do Mercosul, que está hoje lá no tratado, no protocolo de Ouro Preto, né? A estrutura básica está no Tratado de Assunção, mas o protocolo de Ouro Preto é que dispõe sobre a organização e atribui personalidade jurídica de direito público internacional ao Mercosul. É um tratado importante. O protocolo que trata de solução de controvérsias no Mercosul, o protocolo de Olivos, que cria o Tribunal Permanente de Revisão, o TPR, que tem sede lá em Assunção. Então é importante você conhecer, e todos esses acordos você encontra dentro do site oficial do Mercosul, tanto em língua espanhola quanto em língua portuguesa. Então é um material que eu também recomendo estudar pelo texto do acordo. Aí vem um presente, que é o item 3. O item 3 trata de políticas de comércio exterior e tratamento administrativo. Os desmembramentos dele, a primeira parte, políticas de comércio exterior, vai ter aqueles conceitos de protecionismo, livrecambismo, que tem também lá na parte histórica. Esse item não estava explícito no edital anterior, mas implicitamente você tem que saber alguma coisa de política de comércio exterior. Também não tinha no item anterior aquilo que está no 3.5, que é aspectos administrativos na exportação e na importação. Aqui, esses aspectos administrativos estão em norma infralegal, portaria CSEX, e existe uma consolidação do tratamento de importação e exportação que você encontra também em norma, pesquisando pela CSEX. É uma portaria 2011, toda atualizada e consolidada. É um material extenso, não sei se vale você estudar a fundo esse conteúdo, porque o custo-benefício é muito maior no outro item que eu vou comentar agora, que é órgãos nacionais intervenientes do comércio exterior. Esse é um assunto facinho de estudar e que foi objeto de perguntas em praticamente todos os concursos anteriores. Todos os concursos têm algum item dizendo compete à Secretaria da Receita, ou um item dizendo uma atribuição e perguntando a que órgão compete. Então é um tema fácil de estudar, basta saber onde procurar. Onde procurar? CAMEX, Decreto 10.044 de 2019, aí estão as atribuições da CAMEX. Ministério da Fazenda, Decreto 11.344 de 2023, aí você encontra também as atribuições da Receita e do Conselho Monetário Nacional. Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tinha sido juntado à economia até dezembro do ano passado, e agora em janeiro voltou a ser um Ministério Autônomo. Está no Decreto 11.340 de 2023. Pesquise só as atribuições dos órgãos relativos a comércio exterior. Secretaria de Comércio Exterior, Receita Federal do Brasil, CAMEX, Conselho Monetário Nacional. As atribuições destes órgãos é que interessam. E basicamente a Receita é um órgão de controle e fiscalização, a CAMEX é um órgão de diretriz política de comércio exterior, e a CSEX é um órgão preocupado com aspectos comerciais e tratamento administrativo. Também encontra algumas questões em relação ao Banco Central. A nova organização dos ministérios ainda está em medida provisória, então não sei se o elaborador das questões vai usar. Quem quiser, quem tiver curiosidade, é a medida provisória 1154 de 2023, que rege a nova estrutura dos ministérios. E aí entra na parte cambial. O edital traz uma parte extensa sobre câmbio. Ainda no item 3.3 trata de financiamento às exportações, que é um item super pequeno que você encontra em organismos oficiais também. Lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio você encontra tópicos oficiais sobre esse tema. A parte de câmbio é a mais difícil de encontrar material. O pessoal costuma estudar ou pelos materiais atualizados do Rodrigo Luz, do Caparrós, ou pelo bom e velho livro do Bruno Ratti, que resolve muito. Por mais que ele não esteja muito atualizado, tem PDF dele na internet, o livro do Bruno Ratti vai trazer basicamente todos esses conceitos de câmbio e modalidades de pagamento que estão aí no teu item 4 do edital.
Atento que nós temos uma nova lei cambial, hein? A 14.286 de 2021. Não deixe de dar uma olhada nessa lei, 14.286 de 2021. Tem o item 5, que é a novidade, logística internacional. Não faço ideia do que o laborador vai perguntar sobre logística e nem do que os auditores da Receita Federal dominam sobre esse tema e do que usam no dia a dia deles sobre esse tema. Então, é um tema que, por ser novidade, a gente não tem questões anteriores específicas sobre isso para avaliar em que grau de profundidade isso vai aparecer numa prova. Aí o item 5.2 é outro daqueles presentes para você, Incoterms. Tá? Esse é um assunto fácil de estudar. Cuidado com as questões de concurso anterior, porque os Incoterms atualizam, têm sido atualizados de 10 em 10 anos, embora a estrutura mestra continue a mesma, e a gente tem uma versão de 2020 agora. Então, não estude pela versão de Incoterms anterior, tá? Use a brochura de 2020. Onde que eu encontro isso resumido de uma forma fácil de estudar e oficial? Resolução CAMEX 16 de 2020. Uma resolução super curtinha, de 2, 3 páginas. Estuda essa resolução que eu tenho certeza que você tem grande chance de acertar a questão que eventualmente apareça de Incoterms. E esse é um tema recorrente em concursos também. Estatisticamente, Incoterms tem aparecido em praticamente todos os concursos, todas as provas de comércio internacional. Aí tem uma outra parte de logística, não me pergunte por que colocaram Incoterms dentro de logística, né? Mas tipos de carga, sistemas de transporte, multimodalidade, nós temos uma lei no Brasil que rege o transporte multimodal, que é a 9.611 de 98, vale dar uma olhadinha nessa lei. E aí termina, o item final trata de aspectos tributários, infeliz esse título, tá? Porque dentro de aspectos tributários ele traz classificação fiscal de mercadorias, que não é um tema tributário. A gente usa a classificação para dizer qual é a alíquota, mas usa para 1000 outras coisas. E o sistema harmonizado não foi feito para tributar. O sistema harmonizado foi feito para classificar mercadorias em uma nomenclatura. Então, quem elaborou o edital não tinha uma clara noção de onde se enquadra a classificação de mercadorias, que não é um aspecto tributário. Mas ele está aí como item 6.1 dentro de aspectos tributários. O que você deve saber sobre classificação? Conhecer o sistema harmonizado, as regras gerais interpretativas, as regras complementares. Tudo isso é importante. Você encontra uma carrada de questões de concurso anterior sobre isso. Tá? Não atualizaram as regras. O que atualizou foi a gente ter uma nova emenda, que a última emenda do sistema harmonizado é de 2022, mas que não afetou substancialmente as regras gerais interpretativas. Então, esse é um tema importante para o trabalho do auditor, é um dos mais importantes que tem aqui. Então, se o elaborador pensar o que é mais importante para a atividade do auditor, deveria ter uma questão na prova de classificação de mercadorias. E aí traz tarifa externa comum e regras de origem do Mercosul. Lembra que lá no tópico do OMC trazia as regras de origem do OMC também, que o acordo do OMC se preocupa 90% com regras de origem não preferencial. Aí no Mercosul a gente se preocupa 90% com regras de origem preferenciais. E que você encontra tudo isso atualizado e resumido lá no ACE 18, numa consolidação que está dentro do site do Mercosul, com as regras de origem do Mercosul atualizadas. Sobre tarifa externa comum, dentro do próprio site do governo, Siscomex, você encontra um resumo bem bacana sobre tarifa externa comum, sobre as exceções, sobre as perfurações à tarifa externa comum. Então, essa é basicamente a estrutura do edital de comércio internacional. Vão ser 8 questões, é um conteúdo super extenso para 8 questões. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que você vai encontrar pelo menos uma de classificação, uma de valoração, uma dos órgãos intervenientes no comércio exterior, uma do OMC, uma de Mercosul, uma daquela parte geral de fundamentos de comércio, uma que trate de câmbios seguros e uma que trate de Incoterms. Isso é a boa lógica, diz que a composição da tua prova vai ser basicamente dessa forma. Então fechamos aqui os nossos comentários ao edital número 1 de 2022, tanto da parte de legislação aduaneira quanto de comércio internacional. Desejo uma boa prova, que vocês assistam o vídeo, estudem,
esses conteúdos e que logrem êxito aí na aprovação desse concurso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também, siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.